Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Eu sou Daphne Lima e hoje queremos falar com vocês sobre o mal-estar que alguns de vocês ainda podem sentir quando tentam falar ou compartilhar as mensagens sobre o processo de transição planetária, Matrix e assuntos pertinentes aos que estudamos quando despertamos. Amados, em primeiro lugar, é preciso entender que estamos no limiar da transição planetária. Estamos em um momento de nossa existência que ficar em cima do muro não é mais uma opção. A escolha é permanecer na Matrix, convivendo normalmente com as pessoas que você conviveu a vida inteira, conversando sobre os mesmos assuntos aos quais todos conversam e seguir a vida, fazendo de conta para si mesmo e para as pessoas que te conhecem que você pensa e vê as coisas igual a todo mundo. Essa é uma opção. E se te faz feliz, se você se sente melhor assim, está tudo bem. Ou você tem a escolha de honrar tudo o que faz sentido para você, respeitando o seu atual nível de consciência. E para fazer jus a essa escolha, você terá que primeiro superar a necessidade de aprovação. Você terá que ser sincero e precisará aceitar que muito provavelmente 99% dos amigos que você fez durante a vida não irão aprovar a sua mudança na forma de pensar e agir. Essa é uma escolha corajosa, mas eu posso falar por experiência própria. É libertadora também. Logo quando eu iniciei o meu processo de despertar, tudo o que o Ricardo me falava e também tudo o que eu lia e ouvia a respeito era estranho e ao mesmo tempo muito interessante. Eu lembro que ele me pedia para ajudar a compartilhar as mensagens e eu sempre inventava uma desculpa. Lá no fundo, eu morria de medo do que os outros iam pensar de mim. Como tudo na vida, foi um processo. Na fase seguinte a essa, eu já entendia e considerava possível a existência de seres de outras dimensões, elementais e mestres ascensos aos quais antes eu nunca tinha ouvido falar. Mas aí eu pensava, não adianta eu compartilhar no meu Face, porque não tem ninguém lá a quem interesse essas minhas novas descobertas. E foi aí que em um desses meus diálogos internos me veio um insight e eu concluí que se das 800 pessoas que na época eu tinha na minha lista de amigos, não havia ninguém lá a quem eu pudesse compartilhar e conversar sobre essa nova realidade que se desvendava diante dos meus olhos, que diferença de fato essas pessoas estavam fazendo na minha vida? E a partir desse questionamento vieram outros, que eu acredito que compartilhar pode auxiliar você a superar o dilema que eu também passei há alguns anos atrás e que você pode estar passando. A maioria das pessoas às quais eu tinha contato eram ex-colegas de trabalho, ex-colaboradores, alguns amigos de escola, familiares, enfim, pessoas conhecidas. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que a maioria daquelas pessoas não falavam mais a minha língua. Os pensamentos e as atitudes continuavam exatamente iguais, ou seja, elas não mudaram. Eu é que mudei. Eu é que escolhi ampliar os meus horizontes e escolhi me desafiar a pensar fora da caixa, a sair daquele padrão de condicionamento mental de escassez e sofrimento. Eu estava mudando, mas não por rebeldia, e sim por necessidade. Necessidade em me conhecer de verdade, de aprender mais sobre os mistérios da vida, de expandir a minha percepção sobre o que é a vida
e o que é realmente viver. E aí foram muitos insights, até que eu me dei conta de que, na realidade, eu passei a vida toda tentando me encaixar num padrão social ao qual eu não fazia parte. Eu me esforçava e me esforcei muitas vezes para ter assuntos em comum, para me socializar. Inclusive, eu me lembro que tinha um grupo de amigos do serviço que todo final de semana, né, eles faziam então um happy hour. E eu não gostava de cerveja, não gostava de chopp, mas então eu me esforcei para gostar, para que então eu pudesse estar naquela roda de amigos. E hoje, me lembrando disso, eu vejo o quanto que realmente nós fazemos isso durante a vida. Nós tentamos nos encaixar, nós tentamos nos adequar, nos encaixotar, né? Porque esse é um padrão de condicionamento ao qual nós somos submetidos desde que nascemos. Primeiro porque nós somos seres sociáveis, né? O nosso cérebro, ele é sociável. Mas há uma diferença entre nós nos socializarmos e nós nos forçarmos, nós nos obrigarmos a nos encaixar em um padrão para então pertencer a um determinado grupo, pertencer ao modo de viver da grande maioria. Então, amados, a transmissão de hoje é mais uma partilha de como foi para mim lidar com esse desconforto de ser vista como diferente da maioria. Eu e o Ricardo testemunhamos muitas pessoas angustiadas ou confusas sobre como agir e pensar sobre todas as descobertas que vem fazendo e ao mesmo tempo ter que lidar com o deboche ou a indiferença das outras pessoas. E o que queremos dizer a vocês é que tudo é uma questão de escolha. Escolha em aceitar que você realmente não é mais o mesmo. Aceitar que as pessoas passam por nossas vidas e permanecem somente durante o tempo em que devem permanecer, para colaborar com o nosso crescimento e vice-versa. Se não há mais troca, se não há mais assuntos em comum, pode ser um sinal de que a relação não tem mais para onde expandir. E está tudo bem. Outras pessoas virão, com conhecimentos, assuntos e interesses compatíveis com o seu atual nível de consciência. Mas se você julga que no momento é muito difícil desapegar dos velhos conhecidos, dos velhos hábitos, do velho modo de viver, só se faça uma pergunta. É justo você ter vontade de compartilhar em seu feed de notícias ou comentar algo que você descobriu, que leu ou ouviu e que fez sentido para você e não compartilhar, não comentar por medo do que os outros irão pensar? Reflita, amada centelha divina, e veja que por mais que tentem lhe passar a impressão de que aquilo que você se tornou é errado, de acordo com as convenções sociais e religiosas que algumas pessoas servem, se você tiver a certeza de que está expandindo seus conhecimentos, se você tem a percepção de que está finalmente tendo a oportunidade de entrar em contato consigo mesmo e descobrir de fato o que acredita, o que gosta, você está sim no caminho certo. Você não precisa desejar que as pessoas compartilhem dos seus ideais, mas você pode e deve exigir respeito. E o respeito começa de você por você mesmo. E respeitar a si mesmo é superar a necessidade de agradar ou a necessidade de ter aprovação das outras pessoas, principalmente daquelas pessoas que você já se deu conta de que não são mais compatíveis com o seu atual nível de consciência. Não há vergonha em ser diferente,
mas há tristeza em negar aquilo que nos faz felizes. A nossa sugestão amorosa de hoje é: mande seu severo juízo embora. Ouça apenas o seu coração. Valorize o que você sente e seja uma pessoa verdadeira com os seus ideais e com a sua visão de vida. É na sua autenticidade que reside a sua força e o seu poder. E negar isso é preferir a obscuridade. Se essa transmissão foi útil para você, compartilhe. O que é bom para você pode ser ainda melhor para outra pessoa. Daqui, lhe enviamos as energias de amor e luz para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.